Oi, gente! Bom, a Sil me perguntou sobre como recorrer de discursivas. Como eu falei pra vocês, na minha época de concurseira, eu não tinha grana para pagar várias coisas, incluindo um professor ou um curso específico para recorrer das minhas discursivas. Salvo engano, teve uma amiga minha que pagou R$ 1.500 na época do nosso concurso para a Procuradoria Federal. Ela pagou R$ 1.500 para um determinado professor, que era da AGU, para recorrer para ela. Eu não sei ele, né, nem se ele se socorreu de um ilícito, mas eu nunca tive acesso à banca examinadora. Olha que eu já estou dando aula já há algum tempo, eu sequer sei quem é a banca examinadora do CESP. Então, muito provavelmente, ele cobrou os R$ 1.500 para recorrer, pura e simplesmente. Não foi nada, eu conheço um fulano, vou acabar passando a prova dela. Não, isso não existe, tá? Mas é caro, de fato, é muito caro. Então, o que eu fiz para mim, muitas das vezes aconteceu de aumentar a minha nota, outras vezes não consegui nada. Então, eu vou falar para vocês o que eu fiz para mim, para vocês aplicarem para vocês nos recursos das provas discursivas. Porque eu sei como é, às vezes falta 1/10, 5/10, um pontinho e você tá precisando daquilo ali só para chegar na oral, ou então ser aprovado direto se não tiver oral. E bate aquele desespero. Eu, na prova do MPF, na segunda fase, no 27º concurso, eu fiquei no G4, no último grupo. Então eram 4 dias de discursivas. Passei no G1, passei no G2, passei no G3, chegou no G4, penal, processo penal, que realmente não era a minha área, fiquei por meio ponto. Recorri e não adiantou de nada. Mas eu era ruim mesmo em penal e processo penal, e vocês têm que ser realistas. Se não der para salvar, infelizmente não tem como salvar. Agora, se der para salvar e mesmo assim o seu examinador não se importar com o seu recurso, e você vê, tá nítido ali que você acertou, judicialize. Eu me arrependo muito no concurso de 2010 não ter judicializado contra o CESP. Na minha avaliação, direito do trabalho, eram os pontos que faltavam para mim, para eu passar para procurador federal naquela época já. Então já poderia ser procuradora federal há bastante tempo. O CESP negou o meu prazo em dobro, acreditem. Negou o meu prazo em dobro para a Fazenda Pública em processo trabalhista. Recorri, apresentei o decreto. E eles alegaram ainda em sede de recurso que isso feria a celeridade processual almejada no processo trabalhista. Vai entender. E aí no concurso que eu passei, eles ainda cobraram essa questão como assertiva na primeira fase, perguntando se cabia prazo em dobro para a Fazenda Pública no processo do trabalho. E pasmem, gabarito, certo. Sim, certo, estava no decreto. Eu que fui boba, na época não tinha ninguém para me consultar e falar assim, não, judicializa, entra na justiça que você vai conseguir passar. Mas enfim, voltando lá para os recursos das discursivas. Em primeiro lugar, mantenha a calma. É desesperador, tá faltando poucos pontos, você precisa daqueles pontos para passar, mas você tem que agir com calma. Tem que lembrar que o examinador é um ser humano e não adianta você entrar com um tom ríspido que você não vai conseguir absolutamente nada com isso. Afinal de contas, ninguém consegue nada com rispidez. Então você tem que manter a calma e colocar a sua redação de uma forma imparcial. Começar como se fosse um recurso. Prezada banca examinadora, eméritos julgadores, eméritos examinadores, e começar a colocar os pontos a que você quer chamar atenção. Não adianta recorrer de uma questão inteira. Você tem que chamar atenção para os pontos-chave. Prezados examinadores, o candidato sempre em terceira pessoa. Você nunca pode mencionar o examinador, por mais que você o conheça. Você nunca pode mencionar o próprio nome, e sempre na terceira pessoa. O candidato, no parágrafo tal, linha tal, você tem que chamar bem atenção para o ponto que você quer que seja analisado no recurso. Mencionou, não sei, teoria objetiva da responsabilidade em sede ambiental, de acordo com os pontos tais, tais, tais. Coloque tudo bonitinho. Se puder enriquecer com doutrina, enriqueça com doutrina. Se puder enriquecer com jurisprudência, principalmente do STF, melhor ainda. STF ou STJ. Não adianta nada o examinador se pautar, a resposta dele se pautar numa jurisprudência do STF e você trazer um precedente antigo do TJ. Existe uma hierarquia dentro do judiciário, infelizmente, e você tem que cumprir. A não ser que você
tente defender uma posição minoritária da jurisprudência e ele não ter mencionado na questão que ele queria a jurisprudência específica do STF ou do STJ. Tá? Então destaque os pontos que você quer chamar a atenção. É óbvio que isso fica muito mais difícil quando você não tem o espelho de prova. Eu falo mal do CESP quando eu tenho que falar, mas falo bem também quando tenho que falar bem. O CESP é bom nisso, ele traz os pontos-chave e ele te indica onde você perdeu o ponto. Exceto em português, né, que você fica meio solto sem saber onde eles tiraram ponto de gramática seu. Pontuação, ortografia, concordância, regência, etc. Você fica meio sem saber. Você pode levar para um professor de português e fazer com que ele faça o seu recurso, que aí já não é comigo, aí já é com um professor de português. E eles não são muito claros quando eles te tiram pontos com relação à gramática. Agora, na parte jurídica, eles deixam bem claros os pontos-chave e por que eles te tiraram ponto. Então, é nisso que você vai se pautar. Você vai colocar tudo detalhado. O ponto-chave no número tal, no ponto-chave X. Os argumentos pelos quais você vai defender aquilo que você escreveu na sua prova. Também não adianta trazer nada novo, porque não é uma prova nova que o examinador vai corrigir. Ele vai olhar o seu recurso e vai comparar com a sua questão, com a sua prova já realizada. Se existem concursos que cobram por cada recurso, se for esse caso, avalie bem se você realmente consegue pontos, se você realmente respondeu aquilo que o examinador queria e ele passou por cima. Existe também edital que traz uma reformatio in pejus. Então ele pode corrigir para melhorar a sua nota ou piorar a sua nota. E se for esse caso, você também analise direitinho se vale a pena você trazer aquele tipo de informação, aquele recurso para o seu examinador. Então avalie bem, seja imparcial, peça para um amigo concurseiro olhar a sua questão e falar, não, realmente você tem que recorrer, é caso sim de recurso, tá? Porque se for para reformar para pior, ou se você ter que pagar pelo recurso, analise 2 vezes se realmente vai valer a pena. Agora, se não for nenhum caso, nenhum outro, recorra sim, traga os seus pontos, seus argumentos, afinal de contas, vocês são formados em Direito, ou se vocês não são formados em Direito, vocês estão fazendo concurso, querem ser aprovados, então mostre lá a lábia de vocês, mostre o poder de oratória no papel, para convencer o examinador de que vocês merecem aquele cargo. Nós ficamos por aqui, até breve.